Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho um vídeo aqui, um relato na verdade para vocês que eu já recebi há um tempo atrás, bem forte. Eu tenho recebido vários relatos que são marcantes e eu creio que está levando cura e libertação para todos vocês que acabam assistindo e identificando várias dessas características em relacionamentos abusivos. Então, gente, eu quero deixar aqui também avisado para vocês que nós já começamos o curso de formação em terapeutas. Ainda dá tempo de você entrar, caso você tenha esse sonho de ser terapeuta, atender pacientes online, ajudando na área emocional, nessa parte de relacionamentos abusivos. Vem participar, o módulo 1 nós já começamos, temos um grupo do WhatsApp onde nos comunicamos, todos os alunos ali, e eu envio o link também de todos os encontros online. São terças e sextas, das 19 horas às 22 horas, horário do Brasil. E vamos até agosto, dia 25 de agosto, onde você irá receber o seu certificado, dizendo ali que você está habilitado, habilitada a ser um terapeuta atendendo pacientes na área emocional, ok? Terapia cognitivo-comportamental é o que a gente foca nesse curso, nessa formação. Se você tem interesse, entre em contato e vem participar, porque ainda dá tempo, ok? Então vamos ao relato de hoje. Ela diz assim: bom dia, Cris. Fiquei muito contente por você responder as minhas mensagens do WhatsApp que enviei para você. Amo muito seus vídeos e tem me ajudado muito. Por isso senti no coração de contar um pouco da minha história para ajudar outros sobreviventes. Desde que lembro da minha infância, nunca tive um beijo, um abraço, uma palavra de gratidão ou carinho da minha mãe e avó materna. Por mais que eu ajudasse e tirasse boas notas na escola, tudo que eu ouvia era simplesmente: você não faz mais nada do que sua obrigação. Cresci num lar disfuncional, sendo corrida por qualquer coisa e sendo humilhada da casa da minha avó materna, que ficava 2 casas da nossa. Minha mãe ia lá o dia inteiro e eu tinha que ir junto. Era pequena, lembro que tinha mais ou menos uns 6, 7 aninhos. Por ser invalidada a vida toda, via as mães das minhas colegas tratando bem elas e ficava imaginando como seria a minha vida se uma delas fosse a minha mãe. Cresci com um vazio enorme, um sentimento de solidão, pois não tinha amigas, nem irmãs, nem primos da minha idade. Então, de tanto pedir aos meus pais uma irmã para ter alguém para brincar, depois que tinha 9 anos, minha mãe ganhou minha irmã. A partir daí, minha situação, ao invés de melhorar, piorou, porque eu não podia nem chegar perto da minha irmã, nem tocar nela. De acordo com que fomos crescendo, tudo que acontecia de errado era sempre eu. Nunca fomos companheiras para nada, pois a minha mãe fez de tudo para nos afastar e não sermos amigas. Uau! É bem desse jeito, né, gente? Eu não podia nem conversar com a minha irmã, que ela já dizia: o que você quer com a sua irmã? Deixa ela em paz, não incomoda a tua irmã. Se aparecia um brinquedo estragado, era eu culpada. Tudo que aparecia quebrado ou de ruim era sempre eu culpada, por tudo. Ela sempre disse que mal casou, 3 meses ficou grávida e não viveu por minha causa, que aí ela teve que cuidar de mim. Por parte da minha mãe, nunca soube o que era amor incondicional, pois ela era muito fria comigo. E o meu pai, para dar o melhor para nós, sempre trabalhou muito. Muitas horas extras, tudo para dar o conforto para ela. Mas ela nunca se contentou, pois ela se casou com meu pai para se livrar da mãe narcisista, pois na casa da minha avó ela tinha que cozinhar, limpar a casa e fazer tudo para mais de 10 pessoas. Então, quando viu meu pai com casa própria, usou dele para sair da escravidão que ela tinha desde os 9 anos. Não gostava de comemorar meus aniversários, pois sempre dizia que eu não tinha sorte, pois sempre em fevereiro ela estava apertada. Tudo para mim era sempre muito difícil por parte dela. Mas meu pai, coitado, sempre se matou para me dar uma boa escola, até mesmo pagar escola particular. No ensino médio, fui fazer magistério em uma escola particular. Era bolsista. Estudava com muitas moças ricas, enquanto elas iam bem vestidas, eu ia com roupas feitas pela costureira, a mais barata, e um tecido muito simples e barato. Certa vez, lembro, precisava muito de um abrigo para ir à escola. Minha mãe foi lá e comprou um que parecia um pijama, pois dizia que não tinha condições de dar melhor. Pois quando veio a minha prima, que era afilhada dela, ela comprou na loja mais cara da cidade um abrigo vermelho peluciado, que meu pai ficou mais de 6 meses pagando. Engraçado, para mim não tinha condições, para minha prima teve. Sofria uma solidão enorme. Aos 17 anos tentei suicídio.
com veneno de rato. Ela foi viajar e aproveitei que estava sozinha e ia tomar. Mas Deus, ela colocou em letra maiúscula. Pela infinita misericórdia não deixou, pois ela voltou antes da viagem, aí como ela chegou, não deu para tomar. E ela dizia para os meus namorados que a minha filha não vai sair nem ficar sozinha com você, e fazia muitos desaforos. Quando rapazes gostavam de mim, para ela eles não prestavam. Agora, quando eles desfaziam de mim, aí eram bons. Gente, incrível como essa cartilha é igual. Meu pai do céu. Minha mãe, infelizmente, nunca foi minha amiga. Aos 14 anos eu tinha que estudar e cuidar da casa e da minha irmã, que tinha, na época, uns 5 anos. Então eu cozinhava, limpava a casa, cuidava da minha irmã, estudava, e ela começou a trabalhar de manicure e pedicure, mas por mais que fizesse, nunca era suficiente para ela. Eu não soube cuidar direito da minha irmã, nem da casa, mesmo que ela chegasse e tivesse comida pronta para ela comer. Casa limpinha não era suficiente. Tinha 22 anos e era dominada por ela, pois ela dizia que eu teria que casar virgem. Certa vez eu menti que ia numa festinha de aniversário pertinho da nossa casa. Fugimos e fomos num baile no centro da cidade, eu e minhas amigas. Ela descobriu, ficou furiosa. Quando cheguei em casa, ela me levou para o quarto e me obrigou a deixar ver se eu ainda era virgem. Me senti humilhada, muito envergonhada. Meu Deus do céu, gente. Só fui me libertar quando fiz um curso público. Passei e fui morar em outra cidade. Mas por ser uma pessoa totalmente sem experiência na vida e ingênua, fiquei noiva de alguém que parecia um príncipe encantado. Então, com 23 anos, me entreguei de corpo e alma para ele. Depois descobri que era um narcisista perverso. Ele não queria que eu fosse mais na igreja evangélica que eu ia, não queria mais que eu trabalhasse, queria que eu largasse serviço. Começou a me envergonhar, me humilhar, beber, xingar. Aí à noite queria fazer sexo, eu não queria e ele me pegava à força e me estuprava. Eu chorava, dizia que não, pois eu me sentia triste e magoada com ele. Isso não importava, chorava, dizia que estava me machucando e ele não se importava, fazia mesmo assim. Depois de tanto sofrer, resolvi dar um fim nessa relação de abuso de várias formas, até mesmo sexual. Então ele disse que se não fosse dele, que eu não seria de mais ninguém. Andava com uma faca atrás de mim. Tive que me esconder com muito medo, mas graças a Deus, novamente em letra maiúscula, tudinho, o Senhor me guardou novamente. Fiquei com trauma sem me relacionar por um bom tempo, mas aí vinha aquela carência afetiva, a solidão que sentimos e conheci algumas pessoas. Quando eles eram bons, eu não gostava, mas quando me tratavam com frieza, que eu tinha que lutar para ter um pouquinho de atenção e de afeto deles, aí me apaixonava. Olha só, gente, olha só como o ciclo se repete e na maioria das casos, quando vai de um para outro, você já pode observar aí que já vem de uma família disfuncional, de um pai ou de uma mãe abusivo ou abusiva. Depois, com 26 anos, conheci o narcisista, que era no início perfeito. Resolvemos em pouco tempo ter um filho, pois eu já estava com 27 anos e tinha um sonho de ser mãe. Quando fiquei grávida, aí realmente ele se mostrou quem era. Mostrou a outra face dele. Aí começou a andar atrás da ex-noiva, desfazer de mim, fazer triangulação. Eu grávida e ele saía para ir na casa da ex e voltava tarde. Eu perguntava onde estava e ele dizia que estava na casa da ex. Aí eu falava, chorava e ele ficava ainda bravo e dizia: pode chorar, te explode chorando, pois eu não estou nem aí. E se você continuar chorando, aí que eu vou mesmo para casa dela. Eu fico pensando, gente, nessa época, né? A pessoa no círculo vicioso, porque já normalizou, porque já foi abusada na infância, isso é um motivo para a pessoa já nem estar mais com um ser das trevas desses, né? Olha só, a pessoa fala na cara. Imagina, ela grávida. Eles sabem quando a pessoa está totalmente dependente ali deles, quando a pessoa já está enfraquecida. Para falar isso que falou e a pessoa, né, continuar ali, isso é muito triste. Por isso que eu falo, a gente tem que se valorizar. Mas tudo bem, tudo tem o processo e a hora certa. Bem, nessa época que eu estava grávida da minha primeira filha, meu pai estava se separando da minha mãe, com 30 anos de casados. Ele pegou uma narcisista de 27 anos da minha idade. Ele não queria saber de nada, começou a ficar louco, querer agredir fisicamente minha mãe, correr ela de casa para por a amante.
Minha mãe vinha toda hora chorar pra mim, meu pai causando o inferno e o pai da minha filha também. Eu no meu serviço sendo perseguida por outros que não gostavam de grávida, achavam que eu não estava produzindo o suficiente por estar grávida. Eu com 6 a 7 meses, a criança chegava a estremecer dentro de mim. Pensava em até mesmo cometer suicídio se não fosse por Deus e o amor que já tinha por minha filha, eu teria morrido. Não me animava em separar do narcisista, pois achava que eu amava muito ele e que não poderia ficar sem meu vício. E precisava dele ao mesmo tempo, porque meu pai queria nos correr de casa, era um sobrado. A minha mãe morava em cima e eu embaixo. Então a única pessoa que meu pai ainda respeitava um pouco era o meu ex-narcisista. Olha, uma galera de narcisista aí, hein, gente? Porque ela falou da mãe, depois o pai é pior do que a mãe, porque isso acontece, tá? Já cansei de ver sociopata se relacionando com narcisista, narcisista com narcisista, né? No caso a sua mãe, você já né, deixou claro aqui, e depois o pai também abusivo. Meu pai do céu, gente, só você ali que se salvou, né? E continuando. E olha, e o pai ainda gosta do ex-narcisista. Então eu precisava dele para pôr respeito. Depois, quando nasceu minha filha, meus pais já estavam separados. Eu não tive a ajuda da minha mãe para nada, nem para fazer um chá para mim. Ficou um dia ali comigo no hospital e ainda reclamando. Meu ex-marido não estava nem aí para a filha. Ela chorava a noite toda com cólicas e dormia o dia todo, e eu, cheia de pontos, tinha que levantar para dar leite para ela. Mudar fraldas, pois de tantos problemas que passei na gravidez, quase morri no parto. E ainda não tive leite no peito. Meu ex só reclamava e não me ajudava em nada. Ainda várias vezes, quando cheguei no quarto, ele estava sacudindo nossa bebê recém-nascida com força. Poderia ter matado ela com muita raiva, porque ela não estava deixando ele dormir. Até que tomei uma atitude, disse que ia me separar dele com a minha filha recém-nascida, então, como não tinha apoio da minha mãe, fui passar um tempo na casa da minha avó narcisista para ela me ajudar a cuidar da bebê de dia, para que eu pudesse dormir um pouco, pois já não sabia mais o que era dormir. De dia não conseguia porque tinha que atender o narcisista e cuidar da casa e do narcisista, e à noite ela não deixava ninguém dormir. Depois de um tempo ele se fez de bonzinho, pois não queria perder a fonte de suprimento que era eu, pois eu tinha um bom emprego, tinha casa própria, era jovem, então voltamos. Resumidamente, voltamos a viver juntos, tivemos outro filho. Minha mãe nunca me ajudou a cuidar dos meus filhos de graça. Ela, morando na casa em cima da minha, me cobrava para dormir com os meus filhos, para eu ir trabalhar. Uau! Surreal. Me cobrava para ficar com os meus 2 filhos, para que eu pudesse ir no mercado, mesmo eu pagando para ela dormir com os meus filhos, para eu trabalhar à noite, quando eu chegava no outro dia, podre de cansada, e ela me entregava meus filhos e dizia: toma e cuida das tuas crias. Eu não podia dormir com 2 crianças pequenas de dia e à noite tinha que trabalhar a noite toda. Eu fiquei muito fraca, desgastada, andava que nem um zumbi. Consegui colocar em escolinha meus filhos, mas mesmo assim era complicado para mim. Eu ia levar eles com o meu horário de serviço, pois às vezes trabalhava de dia e às vezes à noite. Às vezes pela manhã, às vezes pela tarde e às vezes à noite. E não podia contar com ninguém, muito menos a narcisista. Às vezes, dormindo, ele colocava um travesseiro na minha cabeça e me asfixiava. Uau! Eu me acordava com um homem de quase 2 metros, 100 e poucos quilos em cima de mim, me asfixiando. Aí eu chorava e perguntava por que um monstro fazia isso. E ele dizia que era para ver o quanto tempo eu aguentava sem respirar. Isso ele fez umas 3 vezes. Ele me humilhava, me destratava na frente de algumas mulheres quando ele se sentia atraído por elas. Ele sempre desfazia de mim. Eu só orava a Deus, pedia: Senhor, transforma esse homem, esse coração. Isso foi durante 20 anos. Pedia conselhos a pastores, eles diziam: Deus pode mudar o coração. Luta por seu casamento. A mulher sabe edificar a casa, a mulher tem que ser submissa ao marido. E o que diz a Bíblia? Se você se separar, não estará fazendo a vontade de Deus. Eu, por temor à palavra de Deus, ela colocou tudo em letra maiúscula. Tinha medo de me separar e perder minha salvação. Uau, isso acontece com muitas pessoas, tá, gente? Mas Deus permitiu a carta de divórcio pela dureza dos corações. Então você tá num relacionamento, a pessoa tá te espancando, a pessoa tá te humilhando, a pessoa tá te torturando. Deus permitiu, ok?
pela dureza dos corações. Quando meu segundo filho tinha uns 9 anos, eu escrevi uma carta e comecei a tomar muitos remédios, pois não aguentava mais e queria morrer. Aí ele chegou no quarto, viu e começou a chorar e disse: mamãe, não faz isso, eu te amo. Então eu comecei a chorar e desisti de me suicidar. Mas meu ex-marido fazia de tudo para me deixar deprimida. Colocava a arma ao meu lado para ver se eu me suicidava, para ficar com o meu salário. Depois de 20 anos de casados, ele me trocou como um papel higiênico usado e pegou outra. Mas claro que eu tinha que ser a culpada de tudo, então disse para todo mundo que eu estava traindo ele. Inventou muitas mentiras. Engraçado que minha mãe narcisista passou 20 anos dizendo: por que você se casou? Você não precisava casar nem ter filhos, pois você tem um serviço e ganha bem, não precisava de família. Homem, larga esse traste. Quando ele me abandonou, aí ele passou a ser o genro bom. E dizia que eu é que perdi um rico homem. Não tive mãe, irmã, pai, ninguém. Fiquei sozinha, abandonada, deprimida. Minha filha mais velha e também narcisista não estava nem aí para mim. Meu segundo filho tinha ainda 16 anos, não tinha maturidade, então aí fiquei fraca, debilitada, não queria mais comer, beber, não queria mais viver. Quando eu estava no fundo do poço, ia me matar novamente. E Deus, por sua infinita misericórdia, mandou uma moça na minha casa que não me conhecia para falar de Deus para mim. Ela cuidou de mim de graça, falou do amor que Deus tinha por mim, começou a fazer caldinho para eu comer, pois eu já estava muito fraca. Aí começamos a ir para a igreja, a Congregação Cristã do Brasil. Deus foi me dando força, restaurando minha vida. Depois de separada, descobri que meu ex-marido pegava até travesti. Uau! Ela fala, ele pegava tudo que se mexia. Só Deus na causa. Deus falou na igreja: eu sou o Deus que sempre cuidei de você. Te livrei dos vírus e das bactérias, pois eu poderia ter pegado um vírus HIV com ele. Olha isso, gente. Deus é demais, né? Teve um dia que a minha filha narcisista tentou matar o irmão colocando remédios na comida dele, pois tinha ficado brava com ele. Um dia ficou brava com o pai e passou a escova de dentes dele no vaso sanitário. Um dia perguntou se eu morresse, se ficaria com a minha aposentadoria. Me ligou dizendo: mãe, vou me matar, não aguento mais o pai. Eu tinha deixado a casa mobiliada com móveis novos, máquina de lavar, ar-condicionado, TV, tudo novinho para eles, e fui morar de aluguel, pois cada vez que eu chegava na casa, tudo fazia eu me lembrar do ex. Então ele perguntou se podia morar com os filhos lá e eu deixei. Ele ficou com 2 carros e eu tinha pagado 2 terrenos, ele ficou com 1. Ficou ainda morando na casa que era dos meus pais, mobiliada com tudo de bom e do melhor com os meus filhos. Então a minha filha ligou e disse: mãe, vou me matar, não aguento mais o pai. Eu corri lá na casa e fui ver qual era o problema, que ele queria fazer dela escravinha, que nem fazia comigo. Ela tinha que cozinhar, lavar, passar, estudar e ainda não tinha direito nem de namorar, sendo que já estava com mais de 20 anos. Então peguei ela e fomos conversar com ele. Eu propus que, além de dar R$1.000 que eu já dava de pensão todo mês, eu iria ajudar com mais dinheiro para eles comprarem marmita, para que ela não precisasse se cansar tanto e cozinhar todos os dias. Com muita calma falei com ele, e aí ela colocou em letra maiúscula. Ele puxou um revólver debaixo do travesseiro e colocou na minha cabeça. Disse bem assim: você vem na minha casa me incomodar, sendo que a casa, móveis, era tudo meu por herança dos meus pais. Eu vou me matar e matar você. Mas engraçado que ele não apontava a arma para a cabeça dele, só para mim. Ia se matar com a arma apontada para mim. É porque ele disse que ia matar você primeiro, depois ele ia se matar, né? Até parece que ele ia se matar, mas tudo bem. No dia seguinte fiz um boletim de ocorrência na polícia e ele, por ter várias armas, fugiu de casa. Chegando na congregação cristã, à noite, Deus usou a boca de um irmão que pregava no púlpito e falou: hoje mesmo o diabo ficou frente a frente com você e colocou uma arma em sua cabeça. Toda vez que eu ia na igreja para buscar a palavra de Deus, em revelação Deus falava: eu estou tirando uma pedra do teu caminho para seu bem, porque eu te amo. Minha filha narcisista depois conseguiu tirar o pai da casa e ela disse para mim: mãe, não vem mais aqui, não me sinto confortável com você. Ela fez 24 anos, estava vivendo já com um namorado, maritalmente na minha casa. Não queria estudar nem trabalhar, então cortei a pensão. Ela ficou de mal, me bloqueou no Face, no Whats,
Nunca mais falou comigo. Me deixou uma conta de luz que não pagava, mais de 10 mil, pois já fazia gato na luz. Eu não sabia. Quando fui parcelar para pagar, agora tem 20 mil para pagar essa luz que estava no meu nome. Eu mandava dinheiro todo mês para ajudá-la a pagar a luz e algumas despesas e ela não pagava. Hoje ainda continuo pagando pensão para o meu segundo filho, pois ele está fazendo faculdade. Ainda tenho quase um ano para pagar. Casei novamente, fui embora para outro estado bem longe, pois a minha filha narcisista nunca mais falou comigo até hoje. Meu segundo filho só me procurava quando queria dinheiro. Aí vinha e dizia: mãe, eu só vou vir te visitar se você me der um notebook. Mãe, eu só vou vir te visitar se você me der uma bicicleta. Por último, ele disse: mãe, eu só vou vir te visitar se você me der um carro. Então, depois de só ser explorada por tudo e todos, eu resolvi casar, ir embora para bem longe. Saí do Rio Grande do Sul, fui morar em São Paulo e hoje estou em Minas Gerais. Mais de 7 anos sem ver meus filhos, família, ninguém. Não confio mais nas pessoas, só confio em Deus. Vivo a minha vida, busco a Deus, não faço mal a ninguém. Assisto todos os vídeos sobre narcisismo e agradeço a Deus por todos os livramentos. Agradeço especialmente a você por todos os seus vídeos. Gostaria que você falasse mais sobre algumas mães narcisistas e pais, mostrando em seus vídeos que às vezes somos atraídos por esses seres das trevas por termos carências emocionais da nossa infância. Achamos que temos que nos doar, nos dar para sermos amados. E então acabamos não gostando de namorar empatas e nos sentimos atraídos por narcisistas. Isso temos que aprender que isso não é amor, e sim dependência emocional. Deus abençoe por tudo. Beijos, felicidades. Amém. Nossa, no final aqui ela falou algo, né, interessante para eu falar mais sobre isso. Sim, em cada vídeo a gente fala, né, sobre... No fim, é sempre a mesma coisa, e a solução é sempre uma, que é Deus. Lá estão todas as coisas, onde a gente se completa. Nossos vazios, nossas carências, traumas, muitas vezes sem nem termos conta disso, sem nem nos darmos conta disso. Sim, o que você falou é o que acontece. Como eu falei, já normaliza, a pessoa já foi acostumada no abuso, quando se relaciona com outros, aí acha aquilo normal, se identifica. Eu digo que os filhos de pais narcisistas já são condicionados a se tornar um suprimento para eles e para elas, e depois, quando chega na fase adulta, os outros abusadores e abusadoras só dão continuidade a essa tortura, a esses abusos, até que o sofrimento chegue ao limite e nós vamos então buscar ajuda. E aí é quando acontece o processo de autoconhecimento, cura, libertação, quando Deus nos revela, nos livra e nos dá vitória, nos dá uma nova história para ser vivida. Ele restitui tudo em nossas vidas e hoje somos ainda melhores do que antes, porque temos esse discernimento, prudência, sabedoria que vem de Deus. Então, assim, uma vez que você não sabia o que era, você foi enganada, enganado por conta da ingenuidade também, por não ter noção, sem ver com os olhos espirituais. Como é que você vai saber que existem pessoas que são diferentes de você, que são pessoas de má índole, que são pessoas sem caráter, que fingem ser o que não são? Mas uma vez que Deus liberta, agora é cuidar de nós, porque na verdade nunca foi nada sobre eles e sim sobre nós, para a honra e glória de Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Eu sempre falo e vou continuar falando isso aqui nos vídeos, gente. Tá bom? Então o segredo é você se cuidar, é você ficar firme em Deus, é você fazer terapia, é você se fortalecer para que não continue acontecendo esse ciclo abusivo na sua vida. E é quando você aprende a se amar, você aprende o seu valor, você aprende a se conhecer, e então daí você se posiciona como filha do Criador, filho do Criador, e aí você diz: aqui não, não mais. Tá bom? Porque o inimigo, ele vem para tentar roubar, matar e destruir. E é aqueles que amam a Deus e que têm luz divina em si. Porque eles já mataram isso neles. Então a revolta agora, o propósito agora deles é tentar destruir o que você tem de bom. Para você ficar lá, pior do que eles. Mas Deus é mais. Com Deus você consegue sair disso, tá bom? E é isso, gente. Agradeço a você por ter me enviado esse e-mail. Filha
de mãe narcisista, pai narcisista, filha narcisista, marido, ex-marido, pessoas no trabalho, eles estão em todos os lugares, né? E eles tentam vir exatamente para nos decepcionar, para tirar nossa alegria de viver, mas não conseguem, porque Deus é maior, para a honra e glória dele. Tá bom, gente? Eu deixo aqui esse relato de hoje. Muito feliz por você ter dado a volta por cima, por você hoje estar aí vivendo a sua vida, que você hoje possa aí seguir em frente, sem sentimento de culpa, porque você deu o seu melhor. Tudo que você pôde e não pôde, você fez. Até pensão que era para os seus maridos, ex aí, pagarem para os filhos, era você que ainda pagava e sustentava. Tanto os filhos quanto o ex, né? Então, assim, muitas coisas a gente passa, muitas coisas também é nossa responsabilidade, porque fazemos escolhas, mas Deus, Ele olha a intenção do coração. E por isso Ele nos perdoa e nos dá nova chance, porque Ele é misericordioso. E olha quantas vezes Deus nos livra sem nós nem sabermos disso. Olha que quantas vezes Deus salvou a vida dessa mulher. Quantas vezes ela pensou em tirar a própria vida e Deus sempre enviava alguém. E isso nunca prosperou. Então, gente, isso é muito sério, tá bom? E é isso que eu trago nesse curso também de terapeutas, porque pessoas precisam de nós para ajudá-las nisso aqui que a gente já superou, nessas coisas que nós já superamos, que Deus permite esse processo para que a gente possa então ajudar outras pessoas. E eu digo para você que realmente sente no coração queimando essa vontade, que é algo que você sabe que é propósito de Deus na sua vida, vem fazer, porque tem sido bênção na vida de todos que ali estão, ok? E é isso, gente, eu deixo aqui esse relato de hoje, essas mensagens também. Eu peço desculpa que eu não tenho gravado tanto vídeo aqui no canal, mas tem sido muito corrido mesmo, tô tendo vários atendimentos e com o curso também tem sido puxado, então assim, sempre que eu posso, eu venho aqui. Eu tenho outros vídeos já tudo aqui prontinho, é só sentar aqui, ter o tempo para eu poder editar e publicar o vídeo para vocês. Mas estarei sempre aqui, tá bom? Isso que importa. Beijos no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!